Existem vários métodos de aprendizagem que nos ajudam a estudar, a aprender e a memorizar melhor. Mas neste vídeo vamos abordar apenas as mnemónicas, que são consideradas pela investigação uma estratégia muito eficaz no que respeita a ativar a nossa capacidade de memorização. Portanto, se acha que é uma pessoa que não tem boa memória, que tal começar a usar mnemónicas? Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. As mnemónicas, também conhecidas como auxiliares de memória, são um tipo de ferramentas, são assim como pequenos truques que nos ajudam a memorizar melhor. Por exemplo, rimas, palavras, poemas, imagens, músicas. Ao criarmos mnemónicas, estamos a organizar a informação segundo determinados padrões, o que nos ajuda a memorizar com menos esforço e também a manter a informação na memória a longo prazo, o que nos permite recordar. As mnemónicas são eficazes porque através delas são estabelecidas associações ou elos, ligações entre informações que pretendemos memorizar, ou seja, novas informações e conhecimentos que já temos armazenados na nossa memória. Assim, informação que neste momento não tem qualquer significado para nós, ao ser associada à informação já nossa conhecida, passa a informação concreta e com significado. Encontramos descritos vários tipos de mnemónicas, mas vamos abordar apenas alguns. Por exemplo, mnemónicas com letras, onde se incluem os acrónimos, que são palavras formadas pelas primeiras letras da informação que nós queremos memorizar. No dia-a-dia já usamos imensos acrónimos. Por exemplo, um objeto voador não identificado, toda a gente conhece por OVNI. O Instituto Nacional de Emergência Médica, em Portugal, é conhecido pelo INEM. Países de língua oficial portuguesa são os PALOP. Ainda nas mnemónicas com letras, encontramos os acrósticos, que são frases em que a primeira letra de cada uma das palavras nos permite relembrar de informação. Por exemplo, para memorizar as cores do espectro, posso decorar a seguinte frase: Viriato lutou até ver atraiçoada a vida. As cores do espectro são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anilado e violeta. Também podemos usar histórias ou rimas como mnemónicas. Por exemplo, quem quer decorar o Teorema de Pitágoras pode repetir os seguintes versos. Numa tarde em Siracusa, diz Pitágoras aos seus netos: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E para relembrar a fórmula química da água e do ácido sulfúrico, aqui vai o seguinte verso. O professor até fez dó, aquilo parecia mesmo um teatro, pois julgou ser H2O, o que afinal era H2SO4. As pegwords devem ser usadas especialmente quando a informação tem uma ordem para ser relembrada, é uma lista, ou quando a informação envolve números. Este tipo de mnemónicas usa normalmente números que são transformados em imagens visuais e que rimam com o número. Por exemplo, 1 é atum, 2 são bois, 3 é Inês, 4 teatro, 5 brinco, 6 anéis, 7 canivete, 8 biscoito, 9 chove, 10 marés. Agora que já tenho os números e objetos, posso fazer as associações que entender para me ajudar a lembrar de uma lista de supermercado, por exemplo. As mnemónicas com palavras-chave são muito úteis e versáteis e exigem alguma imaginação, mas são divertidas. Elas foram inicialmente desenvolvidas para pessoas nativas do inglês aprenderem outras línguas, mas podem perfeitamente ser adaptadas para nós desenvolvermos, por exemplo, o nosso vocabulário na nossa própria língua ou aprendermos outras línguas. Imaginem que queríamos aprender uma nova palavra em inglês. Ouvimos a palavra e associamos a uma palavra em português com um som parecido. Depois é só imaginarmos uma associação entre a palavra em inglês e a palavra que nós escolhemos em português. Por exemplo, quero memorizar a palavra free. Em português, escolho a palavra frio. Faço depois uma associação entre as duas palavras. Imagino-me cheia de frio a libertar-me de uma corda. Embora as mnemónicas sejam bastante úteis, há quem aponte que exigem algum tempo para serem aprendidas e também que é necessário alguma imaginação, prática e tempo para criá-las. Mas as mnemónicas resultam, pelo menos, bem melhor do que a simples repetição. Elas também podem ser aplicadas a praticamente todas as áreas do saber e podem ser usadas com crianças, especialmente a partir do 4º ano de escolaridade. Outro aspecto interessante é que as mnemónicas podem e devem ser usadas de uma forma autónoma. Cada pessoa deve criar as suas próprias mnemónicas com significados que sejam relevantes para si. Criem cenas engraçadas e não se esqueçam de usar muito a parte visual.
Quanto ao tipo de mnemónicas, cada pessoa deve também escolher qual o tipo ou tipos de mnemónicas que resultam mais para si e pode até juntar vários tipos. Depois, é só praticar. Se gostam deste tipo de vídeos, subscrevam o nosso canal e deixem um comentário a dizer se usam mnemónicas e quais são as vossas preferidas. E até ao próximo vídeo.